E aí, meus amigos, tudo bem? Hoje a gente vai falar de uma aula que é muito legal, de uma disciplina, né, do curso de Psicologia que é muito legal, chama Indivíduo e Sociedade, depende da faculdade, né, mas tem curso que chama de Indivíduo e Sociedade, tem curso que chama de Homem, Sociedade e Cultura, enfim, vai ter algum desses nomes, mas é mais ou menos a mesma coisa. É um pedaço, é um ramo, né, da psicologia social, tá? Mas que fala sobre a sociedade e de um indivíduo e da sociedade formada por indivíduos, né, enfim. O nosso referencial bibliográfico dessa aula vai ser o Norbert Elias, tá? O nome do nosso texto de referência é A Sociedade dos Indivíduos, tá? Que é desse autor. Só um recadinho, pessoal, aqui embaixo vai aparecer umas propagandas. Então, por favor, clique nelas, legal? Se não quiser comprar, não precisa comprar nada, mas clica nelas aí. Deixar já aberto aqui para você fazer suas críticas, tá? Sugestões, tudo que você quiser falar, pode falar. Só pedir que você não use palavras de baixo calão e pedir que se você conhece do assunto mais do que eu, nem precisa assistir, tá? De resto, legal. Bem, todo mundo conhece o conceito de sociedade, né? E esse conceito ele é sempre passado adiante sem muita contestação. Mas o Norbert Elias ele tem um conceito que é muito peculiar, tá? Ele fala que a sociedade ela é um monte de pessoas juntas que difere contextualmente entre regiões e tempos e que essa diferença, né, ela não é planejada, ela não foi planejada, né? Ele diz que a sociedade ela tem estruturas e transformações históricas independente de qualquer pessoa em particular, tá? E por que o Norbert Elias fala isso? Eles têm que saber que existem diversos conceitos de psicologia de sociedade. Esse do Norbert Elias é um, tá? E que dentro da psicologia existem vários ramos, né? Várias linhas de pensamento, existem várias teorias, tá? Basicamente na psicologia social existem dois tipos basicamente, dois tipos de linha de raciocínio, que é a psicologia social sociológica, que é aquela do professor Haroldo Rodrigues, que você provavelmente tá tendo na sua faculdade. E você tem, por outro lado, uma outra psicologia social, que chama sociológica, que ela é muito mais latina. A psicologia social sociológica, ela pensa em marxismo, ela não é marxismo, mas ela lembra de marxismo, ela lembra de sócio-histórico, tá? Então, ela critica todo o mecanismo todo o mecanismo não, mas ela critica a psicologia social psicológica por não levar em conta o aspecto ahistórico das pessoas, né? E rejeitar. Por exemplo, só para você entender, a psicologia social psicológica é aquela que faz uma pesquisa com 100 pessoas e aí infere, né, que o resultado que ela encontrou nessa pesquisa é válido para todas as pessoas do planeta. A psicologia social mais latina, sociológica, ela fala assim, ó, beleza, sua pesquisa pode ter até algum valor, mas dentro da sua cultura, dentro da especificação com que ela foi feita, porque cada ser humano é individual e tem uma história aí que está montando, né? Tem uma característica da vida dele, que é o ambiente, que são as condições, né? Enfim, é uma psicologia social mais crítica, né? Enfim, e aí o Norbert Elias ele fala desses pontos, ele diz essa questão histórica, né? Ele fala que dentro dessa sociedade existem algumas instituições que servem para reprimir as pessoas. Quais são essas instituições? Bancos, polícia, Estado, né? Por quê? Mas reprimir no sentido mesmo de oprimir, repressivo no sentido de oprimir, mas o que ele está querendo dizer aqui é que a gente é levado a entender que essas instituições elas foram criadas por alguém que é por tipo um eu superior, sabe? Elas estão na sociedade e que elas são legítimas por um eu superior. Quando ele fala de eu superior, ele não está falando especificamente de Deus, não. Mas ele está falando de Deus, de uma força, de sei lá. Ou seja, o que ele está querendo dizer é que parece pra gente natural ter um banco. A gente não consegue viver num mundo sem um banco. A gente não consegue viver num mundo sem polícia, né? Porque eles são legítimos. E aí o Norbert Elias, ele se questiona isso, né? Ele fala que a gente não consegue explicar esses fenômenos
de uma maneira, tipo assim, esses caras eles foram colocados aí com algum interesse, eles não são deuses, né? Eles não são, se eles acabarem a sociedade não vai morrer. A gente não consegue explicar isso de uma maneira eficiente, tá? E justamente por conta disso, nós que somos pessoas críticas, às vezes brigamos, né? Porque a gente não consegue psicologicamente explicar esses movimentos. O Norbert Elias, ele fala que os indivíduos formam a sociedade e a sociedade ela influencia o nosso cotidiano, né? Ele fala que o nosso cotidiano ele parece um quebra-cabeça, né? Um monte de pessoas, um monte de imagens, né? E ele diz que nos falta conceitos para explicar esse funcionamento, de como isso funciona, de como toda essa coisa, né, se correlaciona. E ele fala também que faltam esses conceitos para nós mesmos entendermos como essa vivência do dia a dia era possível, né? E como a gente faz para compreender o indivíduo vivendo de maneira isolada. É muito difícil você falar de psicologia social e falar de um indivíduo vivendo de maneira isolada, né? Ele até cita um exemplo do Aristóteles, que é dizendo assim, ó, a casa e as pedras formam a unidade, sendo que não se pode compreender a unidade olhando isoladamente cada lado da casa. É tipo assim, a sociedade é um negócio tão maluco, ela é cheia de pessoas, né? A sociedade é formada por bilhares de indivíduos. E cada indivíduo forma um pedaço dela. E a gente não consegue explicar tudo, a gente não consegue observar todos os fenômenos, de todos os prismas, de todas as possibilidades. Nisso, o que a gente faz? Aqui eu sinto também que é uma crítica à psicologia psicológica. Assim, a gente tenta explicar avaliando só um sujeito, né? Só um ponto de vista da casa, mas é impossível você explicar olhando só para uma parede, né? Foi justamente a crítica ao exemplo que eu dei à parte da psicologia, né? Aí ele fala que a gente tem que procurar modos para desenvolver técnicas que sejam mais eficientes no sentido da gente explicar o todo, né? E não especificamente algo que tem de uma maneira tão frágil. Ele fala que a sociedade, os indivíduos vivem em conflito. E esses conflitos, eles são resultantes das relações entre o indivíduo e a sociedade, né? Porque a sociedade, ela restringe nossos pensamentos, ela limita o nosso racional. E esses limites, eles impõem medo, né? Porque eles vêm sempre carregados de muita carga afetiva. E tudo isso serve para colocar nós, indivíduos, e a sociedade em atrito, né? E faz com que a gente, você, a gente pareça ser pessoas irrelevantes, né? Que não pensam em nada. O que o Norbert Elias está falando aqui é o seguinte, ó. Se você começar a contestar o modelo social, tal, as coisas como elas acontecem, a própria sociedade vai te taxar de maluco, vai te taxar de louco, vai querer te isolar, né? Tipo, os caras vão, né, te colocar de lado. É como se os que confrontam as ideias da sociedade, de todos, tivessem recebendo, né, tivessem assim, tem que ser ficado de quarentena. O Norbert Elias, ele fala que a sociedade e os indivíduos, elas não existem um sem o outro, tá? O indivíduo como companhia dos outros dentro da sociedade e a sociedade como um monte de indivíduos de um modo desprovido de objetivos. Para entender o que é essa relação entre indivíduo e sociedade, primeiro a gente precisa deixar de lado, né, os nossos interesses, embora isso seja muito difícil, e depois deixar nossas vontades prevalecerem. Aí, a partir daí, a gente vai começar a se dar conta das questões que são mais fundamentais ao saber, tá? Quais são as coisas mais fundamentais? A relação entre o indivíduo e a sociedade. Como é possível que a existência ela seja simultânea, né, de pessoas, de vidas, de atos, de relações, né? E quem deu origem a isso? É um negócio muito maluco, né? E a gente é extremamente interdependente, né? A gente não consegue entender, a gente conhece muitos mitos, né? E o Norbert Elias, ele fala do mito da criança. Eu acho que é legal depois você até pesquisar. Porque diz o criacionismo, né? Diz o evolucionismo de Darwin que a gente se desenvolveu, né?
enquanto ser humano, enquanto animal. A teoria da criação diz que a gente veio de Adão e Eva. Só que a gente está falando de sociedade. A gente está falando que a sociedade toda se desenvolveu a partir de um adulto. Em ambas as teorias, tanto a criacionista quanto a evolucionista. Porque a criacionista diz que foi Adão e Eva. Então a gente nasceu de dois adultos. Beleza. A teoria de evolucionista fala que a gente desenvolveu enquanto animais, né? Mas quem foi que deu origem à sociedade, né, deles? Beleza, surgiu dois, um macho e uma fêmea. Surgiu um macho, e aí como o macho deu origem à fêmea, enfim, percebe? A gente nunca consegue entender que a primeira pessoa da sociedade, ela teve que ser em algum momento uma criança, para poder se desenvolver, né? Todas as pessoas, segundo Norbert Elias, a partir desse princípio, tanto evolutivo quanto criacionista, elas formam uma sociedade e tem um elo entre elas, né? Todas as pessoas, segundo Norbert Elias, elas estão ligadas entre si por laços que são invisíveis. E desde pequenas elas veem uma série de dependências que não são modificadas, né? Se você for avaliar, existe mesmo esses laços, né? E esses laços eram invisíveis quando o Norbert Elias escreveu, mas hoje eles já não são mais. Basta você ver o Facebook e aquela rede de amigos que você tem, né? As relações, elas são muito... Tem inclusive uma pesquisa que fala que você só precisa de 7 pessoas para conhecer alguém muito importante, tipo Barack Obama, tipo Brad Pitt, tipo a Angelina Jolie. E aí eu fiquei racionalizando e falei, porra, é verdade, né? Aí falei, vou me usar como exemplo. Eu sei que uma pessoa não é amostra, mas, né, de maneira bem superficial e empírica, as pessoas realmente elas são ligadas dentro da sociedade por elas e a gente precisa... Aí eu comecei, porra, será que eu preciso mesmo de 7 pessoas para conhecer o Brad Pitt? Aí eu fiquei pensando, eu tenho um amigo que é cantor. O nome dele é Ivo Mozart. Ele conhece o Rodrigo Santoro. E o Rodrigo Santoro conhece o Brad Pitt. Ou o Rodrigo Santoro conhece alguém que conhece o Brad Pitt. Eu não precisei nem de 7. Aí eu comecei a pensar, porra, quem mais? Um cara bem famoso, bem difícil de chegar, o Lewis Hamilton, o Lewis... o Justin Bieber não, porque ele já veio no Brasil. O Lewis Hamilton. Eu conheço um cara que é técnico do time de futebol. Ele já passou, inclusive, pelas categorias do Santos. Ele treinou... Esse cara conhece o Neymar, o nome dele é Fernando Diniz, ele é técnico do Atlético de Sorocaba agora em 2016. Estudou comigo lá na São Marcos. E aí, fiquei pensando, pô, eu conheço o Diniz conhece o Neymar conhece o Lewis Hamilton. Você vê, o que eu quero dizer não é, eu não tô falando isso para dizer, o Harley é o cara que conhece, né? Tô falando assim, para dizer que as pessoas realmente são interligadas, né? Interligadas. É uma parada muito louca. E o Facebook hoje consegue fazer com que a gente visualize toda essas ligações que antes eram invisíveis, né? E uma coisa que o Norbert Elias fala, que eu acho que é muito interessante, é que ele fala que o contexto que isso acontece é algo que existe fora da gente, né? Fora do indivíduo, fora de nós. E numa sociedade como a nossa, os indivíduos precisam se vincular de alguma forma em cadeias de atos que cumpram sua finalidade. Então, assim, cada pessoa ela tem uma dependência funcional umas das outras, né? E essas características, na época, elas não eram visíveis e tangíveis. Hoje elas ainda não são, né? Só que elas conseguem ser mais perceptíveis aí com as redes sociais. Mas são reais e fortes, né? Eu dei o exemplo do Lewis Hamilton, né? Mas a gente consegue ver que isso que o Norbert Elias está falando é muito real, assim, das cadeias, né? Se você for olhar lá o LinkedIn que ele mostra, o LinkedIn é uma rede social para quem é profissional. E ele mostra lá as cadeias, né, desenhadinhas e tal. Você consegue ver como você se liga às outras pessoas, quem é que te liga às outras pessoas. É muito interessante. E se você for ver, hoje, as redes sociais evidenciam muito isso. A gente tem uma dependência do outro, seja para aprovação, seja para negação. Um dia desse eu fiz um experimento. Todo mundo sabe que eu tenho uma pessoa de orientação esquerdista, né?
E aí eu fui no Facebook da professora Esther Solano. Como que eu fui? Por que eu fui no dela? Porque ela foi no programa do Jô Soares apresentar um estudo sobre os black blocks e tal, foi contestado por ele. E aí eu vi que ela posta algumas coisas e as pessoas reagem, né? Aí eu fiz um experimento mas bem superficial, bem empírico mesmo, bem sem muito rigor científico. Falei assim, vamos ver se as pessoas têm dependência mesmo. Aí ela postou um negócio. Aí eu postei outra coisa. Aí eu fiz uma pergunta para ela. Aí um terceiro cara que mora em Londres veio me questionar o que eu tinha falado. E aí eu sempre, lógico, com toda a classe de respeito, respondi esse cara. E ali eu percebi que ele tinha uma dependência em tentar falar comigo, em tentar me converter a uma ideia que era diferente da dele, mas bem, o objetivo disso é dizer que hoje a gente consegue perceber mais nitidamente por causa das redes sociais essa dependência que nós pessoas temos do outro. Essa função, o outro, a gente precisa do outro, né? Uma coisa que o Norbert Elias fala e que eu acho que é muito interessante é que ele fala que essas relações humanas, elas são reguladas pela sociedade, né? E a gente só consegue perceber, e a gente não consegue perceber isso de maneira direta, a gente só consegue entender isso de maneira supra-individual, né? Por exemplo, a gente começa a inventar a sustentação de uma mentalidade coletiva, a relação entre indivíduo e sociedade singular, né? Porque é um bagulho muito, é uma coisa muito louca, é uma coisa muito doida, né? Ele diz, o Norbert Elias, que cada pessoa dentro da sociedade, que a sociedade ela se regula como um organismo, né, sozinha, né, e que sozinha de maneira independente. Ele fala que a sociedade é como uma pessoa, tá? E que essa pessoa se autorregula. É uma coisa muito maluca mesmo, muito maluca. Uma coisa que o Norbert Elias fala, escreve no texto, né, é que o indivíduo, o comportamento do indivíduo na sociedade, ele é sempre determinado por suas relações passadas e presentes, né, com as outras pessoas. Por exemplo, a cultura que sua mãe te passa já é a cultura que ela herdou do vô dela. Às vezes um pouco mais maleável, mas é a da cultura dela. Então você sempre entra numa sociedade cuja as leis elas já existem previamente, que você tem que se adaptar. Por isso é tão importante quando a gente vai fazer uma avaliação psicológica ou fazer algum trabalho nesse sentido, entender a historicidade da pessoa. E essa é uma crítica dos psicólogos latinos e sócio-históricos, latinos e sócio-históricos, porque tem muito alemão fazendo isso, tá? E eles, na verdade, a escola austríaca, que deram origem a essa crítica. Dizendo assim, pô, a gente não pode ignorar isso, né? E é uma crítica à psicologia sociológica, vai lá, faz a pesquisa e ignora essa relação, individualizando o sujeito, né? Inferindo, inclusive, que existem leis que regem o comportamento humano. Mas, enfim, a gente é compelido a pensar, mesmo que de uma maneira mais flexível, ao pensamento dos nossos pais, dos nossos avós, nossos trisavós, né? Certo que a sociedade ela está se abrindo um pouco mais agora, mas mesmo se abrindo um pouco mais, a gente vive ainda em regras dos caras lá de trás. Né? E por isso fica difícil entender o indivíduo de maneira isolada, né? Porque o indivíduo, pessoal, a gente pode falar que não, mas ele se liga por uma cadeia de pais e filhos que consequentemente vão ser pais e consequentemente vão ter filhos e consequentemente vão ter pais de novo e assim vai seguindo, né? E toda a sociedade, todo o contexto, ela existe antes de nós, né? De nós existirmos. Uma premissa é que existam sempre, que o sujeito sempre faça a sociedade se desenvolver e crescer de uma maneira interrelacionada. Né? Lógico, né? Cada indivíduo ele vai fazer a diferença na sociedade, mas não de modo a mudá-la completamente. Tá? Uma coisa que o Norbert Elias ele deixa claro no texto dele é que existe a psicologia existe a teoria que isola o natural, né? E tem a teoria que isola a historicidade. E isso é um problema, porque a gente fazendo esse tipo de coisa, isolando, não vai conseguir ter uma visão mais transformadora e complexa, né? Mas somente numa relação com outros seres humanos é que a criatura se impulsiona e se desampara, e de modo desamparado do que vem vivendo no mundo, se transforma em uma pessoa psicologicamente mais desenvolvida, né? Que tem o caráter de um indivíduo e que merece o nome de ser humano adulto.
Norbert Elias ele fala que a rede humana, em sua totalidade, ela mostra uma relação completa entre indivíduo e sociedade. Mas isso jamais vai ser compreendido enquanto a sociedade de indivíduos existir. Uma coisa que eu acho legal no Norbert Elias é que ele também fala que hoje ele dá a entender que a sociedade ela precisa do indivíduo e o indivíduo precisa da sociedade, né? Como disse o John Donne, o filósofo, no man's island, né? Nenhum homem vive sozinho. Só que hoje a gente está numa tendência cada vez maior de isolamento, né? De retração em relação com o próximo. Né? E nossas relações elas estão sendo sempre substituídas por uma relação virtual. Um adendo que eu vou colocar agora é que, inclusive, a nossa relação está sendo muito virtual. Eu te conheço, né? Porque eu estou falando com você agora. Você me conhece, só que a gente se conhece de maneira, né, virtual. Mas existe uma relação entre a gente. E aí a gente tem que entender que existe o indivíduo, existe a sociedade, e que essa tendência só de indivíduo talvez não seja um caminho que a humanidade deveria tomar. Porque se você falar, hoje em dia o pessoal está muito indivíduo mesmo. Indivíduo porque está individualista. Olha um carro. O cara sai lá da Zona Sul, vai até a Zona Oeste sozinho no carro. Um dia desse eu peguei um ônibus. Né? Porque, você sabe, eu sempre morei em São Paulo, embora agora eu esteja no Ceará, em Fortaleza. Em São Paulo a gente usa pouquíssimo carro para trabalhar, né? Bem, até porque o metrô é mais cômodo, sai mais rápido. E aí uma vez eu fiquei olhando eu fiquei sentado no ônibus olhando os carros, a maioria das pessoas elas vão sozinhas, né? Ou seja, a gente não vai conseguir ter uma reflexão mais coerente e assertiva se essa lógica de individualismo continuar pairando aí sobre a sociedade. Não vai conseguir indagar isso de maneira mais ampla. Uma coisa legal que o Norbert ele sempre reforça é que a gente vai poder indagar essa estrutura de rede de relação humana quando a gente conseguir modificar, mesmo que de certa maneira, a transição da sociedade para uma outra sociedade, né? A sociedade está sempre em transição e a gente tem que conseguir fazer essa transição sem guerra, sem briga, sem força de trabalho exagerada, trabalhando a parte das convicções, das ideias, do afeto, né, das necessidades, também dos traços de caráter que produzam aí um eu, né, entre aspas, mais pessoal e mais, né, expressivo. É legal a gente falar sobre isso, porque, antes de mais nada, esse texto está resumido, tá? Que a gente está usando como referencial teórico, ele está resumido, ele está no site do IPSE, www.ipse.com.br. Se você quiser ler ele inteiro, tem lá. Obviamente, o nosso objetivo não é te ensinar tudo, porque a gente não vai te ensinar 6 meses em 15 minutos ou em meia hora, mas o objetivo é que você entenda, que você consiga ter relevância na sua discussão de aula, que você tire uma nota boa na prova e que você desperte o interesse em ler o original, tá? O Norbert Elias ele fala, ainda nesse texto, que é muito importante a gente avaliar a diferenciação dessas transições, né, entre um processo sócio-histórico de uma transformação de estruturas da vida comunitária, né, para que a gente possa modelar a sociedade e assumir um papel de forma mais humana, que é o que está faltando hoje na gente, tá? A gente está perdendo um pouco da humanidade e essa humanidade ela está sendo substituída por uma determinação social que molda molda as pessoas de maneira sociogenética, né, das funções psíquicas. O que ele está querendo dizer aqui é que a gente tem que juntar as duas coisas, a sociedade, o nosso conhecimento e montar uma estrutura psíquica humana que sejam complementares, tá? E que sejam sempre estudadas em conjunto. Norbert Elias ele fala que cabe à psicologia uma tarefa bastante curiosa, que é juntar essas duas coisas, né, e avaliar e tirar a obscuridade de cima dessas coisas. Ele diz que os seres humanos eles são parte de uma ordem social e uma ordem natural, que é o que a gente está falando. Ele é filogênico, né, ele tem corpo, tem organismo, ele herda coisas fisiológicas, mas ele também herda aí um contexto social e se mistura com o contexto social que ele está vivendo, né? E que a gente tem que conseguir conciliar, né, pegar todas essas bases e todas essas tendências e
conseguir levá-las em paralelo, sem monopolizar um dos lados especificamente. A gente tem que entender que os seres humanos eles criam um cosmos especial próprio dentro desse cosmos natural, né? E fazem isso em virtude de um relaxamento mecanicista, né? Automático, para que a gente administre a vida de uma maneira mais simples. Bem, o objetivo final é a gente compor entender que o trabalho ele precisa ser bem feito, que a gente não pode ignorá-lo, tá? E que a psicologia ela tem que fazer esse nivelamento aí que as outras disciplinas não conseguem fazer. Muito obrigado aí, espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de clicar aí na nossa propagandinha para ajudar a gente. Se você achar legal, divulga nosso canal aí. Acessa meu site, harleypacheco.com.br. Acessa o site do IPSE, que é ipsce.com.br. Segue a gente no Instagram, tanto meu nome quanto o IPSE. É legal, a gente sempre posta coisas legais lá. Valeu, show de bola!